Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Estamos retomando aí o conteúdo da disciplina de Mecânica dos Solos 1. Hoje um assunto novo, semana passada foi a nossa avaliação. Espero encontrar todos bem nesse momento. O assunto de hoje vai ser a compactação de solos, né, como está previsto lá no nosso no plano de ensino. Né. Aí, só a importância aí, né, pessoal, sempre lembrar vocês, todas as minhas aulas eu sempre faço questão de lembrar isso, que a gente não pode esquecer a importância, né, das atividades presenciais e lembrar, primeiramente, que a gente tem que ter o cuidado, né, isso que a gente está sendo proposto, esse período letivo especial, né, excepcional, aí com o primeiro pensamento com atenção à saúde de todos, né, seja aí de professor, de funcionários e estudantes. Peço a vocês aí, né, não dissociar a apresentação, o vídeo do áudio. Vocês vão ver, vocês estão vendo, né, que as apresentações complementam aquilo que ser falado, né, e também as atividades também a gente não pode dissociar, né, é um conjunto de elementos que a gente está conduzindo esse semestre. E, nesse sentido, não tirar do contexto, né? Todas as atividades, elas estão correlacionadas. E, eventualmente, né, esse material que eu estou passando para vocês, né, é possível, está sujeito a diversas alterações, atualizações e, eventualmente, correções. Aí, nós estamos usando a nossa plataforma Classroom, eventualmente, as alterações vocês podem ficar consultando lá também, tá certo? Eu tenho preparado esses materiais para vocês e estamos chegando aí da metade para frente no curso, né? Basicamente, deixa eu colocar meu apontador aqui. Estamos aqui, ó, nessas 3 aulas finais aqui. A primeira é a aula de compactação de solos, né? Primeiro, uma aula introdutória de objetivos, definição. É importante aí a gente entender o que é compactação de solos. A partir do que é compactação, a gente pode definir os objetivos da compactação, tá certo? E justamente essa é a primeira aula de hoje aqui, compactação de solos. Na próxima aula, a gente vai ver mais a compactação de campo, é uma aula mais aplicada. Nós vamos extrapolar esses conceitos clássicos de compactação para o campo. Né? Como se correlacionam as duas coisas, esses conceitos de compactação de solos em laboratório e depois para campo. E na próxima semana, já aí a gente vai ver um pouco mais de detalhes, né? Alguns ensaios, o ensaio de compactação, né? O de compactação mini MCV e o ensaio por perda de massa por dimensão, né? Ou seja, são 3 aulas aqui referente a esse conteúdo. E mais ao final, né, depois do professor Marcos retomar com vocês vão estudar aí o processo de fluxo em solos, né? E depois eu retorno aí para apresentar para vocês os ensaios de laboratório, né, os ensaios de permeabilidade, né? Mas isso é um pouco mais para frente do curso. Aqui está dividido como está estruturado, como vai ser essa aula de hoje. A aula de hoje vai abarcar aqui, olha, os 4 primeiros itens, tá certo? Depois, esses 5, 6 e 7 será a próxima aula. E depois vai ser os dois últimos itens, incluindo aqui o ensaio de compactação. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês, né? E em todas essas aulas a gente vai pedir uma atividade para vocês. Na aula de hoje, falei que é 1, 2, 3 e 4, que é a parte de concepção, né? De a gente ter uma ideia do que é a compactação. Nós vamos ver o conceito e objetivos. Depois, eu vou mostrar para vocês os princípios do ensaio. Não é o ensaio em si, né? O ensaio eu vou deixar lá para o final. Mas os princípios do ensaio, eu vou mostrar como ele funciona. Depois, a influência do tipo de solo e da energia de compactação. E depois, explicar como que ocorre a estruturação quando o solo está compactado. A gente fecha isso na aula de hoje. Na próxima aula, a gente começa já com a parte de campo. Né? Mas antes da gente começar, pessoal, eu preciso relembrar algumas coisas para vocês, especialmente aqueles que estão vindo
do período letivo experimental, né? Que a gente fez aquela experiência, né? Essa aqui está a configuração, o modelo, né, pessoal? É um modelo representativo do solo, né? Sólidos, água e ar, né? Essa aqui é uma figurinha que não tem nenhuma correlação. A quantidade de sólidos é maior do que a água e do ar. Não tem isso. É apenas uma representação, né? Pode ser a quantidade de água maior do que de sólidos, né? Ou ar, né? Ou seja, é uma representação, tá certo? As três fases do solo. E essas três fases do solo aí podem se correlacionar em relação às suas propriedades físicas, né? As propriedades físicas, as suas grandezas físicas básicas, que são massa e volume. Na direita eu tenho as massas e na esquerda eu tenho os volumes. As massas, a massa do solo, né? Eu vou falar bem pausado aqui, né? Do solo, tá certo? O solo é o quê? É o conjunto de materiais que tem dentro dele, não é só sólidos. É sólido, água e ar, tá certo? Então a gente fala o solo, a massa do solo e o volume do solo. Contempla todas as três fases, tá certo? E cada uma dessas fases tem a massa dos sólidos, a massa de água e a massa de ar. Assim como o volume de sólido, o volume de água e o volume de ar, tá certo? Usualmente a gente despreza a massa do ar, né? A massa do ar é próxima a zero. Então a massa total é a massa de água mais a massa de sólidos, tá certo? E a mesma coisa pode se dizer aqui. O volume total é o volume de sólidos mais o volume de vazios. O volume de vazios é o volume de ar mais o volume de água, tá certo? Isso aí só relembrando, né? Eu posso definir aí para vocês alguns índices físicos, né? O principal deles da física básica, é o que a gente chama de massa específica, né? Ou lá na física básica de densidade, né? É o que a gente normalmente define como densidade, é o quê? É a massa sobre o volume de determinado material. A massa específica dos sólidos é quem? É o símbolo ρ, né? Esse símbolo ρ aqui, massa específica ou densidade. O símbolo S aqui é de sólidos, massa específica dos sólidos é a massa de sólidos dividido pelo volume de sólidos, né? É essa massa de sólidos dividido por esse volume de sólidos, tá certo? Outra aí, massa específica é a massa específica do solo, né? Olha só que na hora da pronúncia parece um pouco, né? Sólidos com solo, mas é distinto, né? A massa específica do solo é dada por massa sobre volume. Essa massa é quem? É a massa de toda a amostra, né? Sobre o volume de toda a amostra, né? É diferente os dois conceitos, tá certo? De sólidos e de solo, né? Agora imaginamos o seguinte, uma nova definição para vocês, né? Eu vou retirar toda a água dessa amostra. Vai continuar a mesma massa e mesmo volume, né? Eu vou tirar toda a água. Na hora que eu tiro a água, eu estou fazendo o que com essa amostra? Eu estou secando a amostra, né? É uma amostra seca, né? É a mesma massa e o mesmo volume. Eu posso definir, então, a massa específica do solo seco. Olha só, do solo seco, tá certo? Aí eu vou definir para vocês a letrinha D, né? Que é para não ficar, não casar com sólidos, né? Não confundir com sólidos, eu vou lançar a letrinha D. A massa específica do solo seco, D de seco em inglês, né? Dry, excluindo a água. Essa massa específica é essa aqui, olha. É o ρD, né? Massa específica do solo seco, né? É a massa de sólidos dividido pelo volume, pessoal, né? Se eu sequei aqui, olha, se eu sequei o volume de vazios, não tem a massa de água. A massa total é quem? É a massa M é igual a o ms. A massa total é só a massa de sólidos. Então, a densidade do solo seco é a massa de sólidos dividido pelo volume. Observem vocês que é o volume total da amostra. É como se eu tivesse uma condição de solo seco. Tá certo, pessoal? Né?
ele pode ter água aqui dentro, né? Numa hipótese dele estar seco, né? Não ter água, eu tenho a densidade de solo seco, massa de sólidos sobre o volume total. Essa hipótese aqui, olha, excluindo a água. Massa específica de solo seco. A massa de sólidos dividido pelo volume total da amostra, tá certo? Mas olha só, a massa de solo seco, a massa de sólidos, ela pode ser também transposta assim, olha. Olha só, eu tomei essa expressão aqui, olha, ρ é igual a mv, né, sobre v, massa sobre volume. Só que a massa total é quem? É a massa de sólidos mais a massa de água, dividido pelo volume, tá certo? M é igual a massa de sólidos mais a massa de água, tá? Essa expressãozinha aqui. Eu vou dividir tudo por 1 sobre massa de sólidos, né? Dividir a parte de cima por 1 massa de sólidos, não alterei a equação, né? Ao dividir isso aqui, olha, ms por ms vai dar 1. mw por ms, massa de água sobre massa de sólido. E aqui ó, vai ter o volume sobre ms. Ora, olha só, pessoal. Volume sobre ms é o quê? É o inverso do ρd. Estão vendo aqui, olha? ms sobre v. V sobre ms é o inverso de ρd. E o que é mw sobre ms? Massa de água sobre massa de sólidos. É o teor de umidade. Então, eu tenho 1 mais o teor de umidade vezes o ρd, que veio do inverso dessa expressão aqui, olha. Né? Ou seja, eu tenho a seguinte expressão. A massa específica seca é igual à massa específica do solo dividido por 1 mais W, né? Que é a umidade. Né? Ou seja, pessoal, eu tirando a parcela devido à umidade, eu vou ter quem? O ρd, a massa específica seca. Como eu falei para vocês, excluindo a água. Não quer dizer que não tenha água, tá certo? Por hipótese, olha, não havendo água, qual é a massa específica seca do material? É uma relação entre a massa específica do solo, né, e o teor de umidade daquele material, tá certo? Ou seja, eu consigo correlacionar essas duas coisas aqui, olha. A massa específica seca e a massa específica do solo e a umidade do solo, tá certo? É outra definição para vocês. Mas aí também é importante lembrar, né, pessoal, da segunda lei de Newton aí, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Em módulo, né? Se fosse em vetorial, teria aqui, né, uma seta, não é isso? Ela nos diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Para o caso da força-peso, né, para a força-peso, P, né, eu posso reescrever essa fórmula, né? É a força-peso, M vezes G. O A aqui é igual a G. E G é quem? A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aí é próxima a 9,81. Para fins práticos, pode ser 10, né? 10 metros por segundo quadrado. Né? Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu posso dividir ambos os lados por volume, tá vendo aqui? Dividir por volume. Massa sobre volume, você já sabe, é que é a densidade, tá certo? E peso sobre volume é o peso específico, tá certo? Eu já falei para vocês na aula de índices físicos, né, determinação de teor de umidade, quando a gente vê essa palavrinha específico aqui, né, quer dizer que ela é em relação a algo, né? Ela é específico, tá certo? O peso em relação a quem? Ao volume, um peso relativo a um volume, tá certo? Isso aqui é o peso específico, isso aqui é a massa específica vezes a gravidade. Ora, se a gravidade é considerada conhecida, basta multiplicar a densidade vezes a gravidade, que
eu tenho quem? O peso específico, tá certo? Por isso que eu coloquei esse slide aí, pessoal. Conhecido um, eu tenho outro, tá certo? Vocês vão ver que vão aparecer várias vezes. Uma hora vai aparecer o Rho, outra hora vai aparecer o gama, né? A diferença entre os dois é justamente a aceleração da gravidade, né? O 9,81. Basta multiplicar por 10, tá certo? A massa específica ou densidade lá da física básica, né? Ela tem de unidade usuais, né? Aí no sistema internacional, de quilograma por metro cúbico, né? E de grama por centímetro cúbico. Em termos de mineral, o quartzo aí, para vocês terem ideia, ele tem aí de 2,6 gramas por centímetro cúbico, ou 2.650 quilos por metro cúbico. Ou seja, um cubo de 1 por 1 por 1 metro de quartzo vai pesar vai ter massa 2.650 quilos, tá certo? Ele vai ter massa de 2.650 quilos, mas não vai ser o peso dele, né? O peso dele tem que multiplicar pela gravidade, né? O peso específico do material, né? A gente chama, usualmente, né? É quilonewton por metro cúbico, né? É uma força por volume, tá certo? Essa aí é a lembrança que eu queria colocar para vocês. Vocês já sabiam disso, né? Mas eu preciso lembrar aqui agora. Primeiramente, né, pessoal, o que é a compactação, né? Compactação é um processo de melhoria do solo, né? É o melhoramento do solo através de alterações nas propriedades mecânicas e hidráulicas. Ou seja, eu vou alterar suas propriedades mecânicas e hidráulicas, né? Decorrentes da ação, né, da densificação por processos mecânicos. Ou seja, eu aplico uma energia sobre o meu solo, né? E essa energia vai alterar suas propriedades mecânicas e hidráulicas, tá certo? O que ocorre, né, após a aplicação dessa energia de compactação? Ocorre o que a gente chama de densificação, é torná-lo mais denso, né? Como é que o solo se torna mais denso? É pela redução do índice de vazios, né? Ou seja, compactação, pessoal, tem que ter isso em mente, quer dizer redução do índice de vazios, uma densificação, tornar o material mais compacto, né? É diminuir o índice de vazios, tá certo? Como isso é feito? A aplicação de um processo mecânico, né? Existem os processos mecânicos de laboratório e os processos mecânicos de campo, tá certo? Hoje a gente vai ver que é o ensaio de compactação, tá certo? Aqui está uma figurinha, pessoal, que, olha só, eu tenho um solo com água, né? Tá as partículas aqui de solo mais água, tá certo? E aplico uma energia de compactação. Essa energia vai fazer com que os grãos fiquem mais próximos e ainda com água, tá certo? Né? Aí eu coloco para vocês, a redução do índice de vazios se dá pela redução no volume de ar. Olha só, pessoal, na compactação, o que é expulso é o volume de ar, né? Vamos lembrar naquela figurinha lá, solo, água e ar, né? Na hora que eu aplico uma ação mecânica, né, uma energia, né, processo mecânico qualquer, o volume de sólidos vai ser o mesmo, o volume de água vai ser o mesmo, o que vai diminuir é o volume de ar, tá certo? Isso é compactação. Quando a água sai, né, no processo, a gente chama outro processo, que é o processo de adensamento, né? Quando o solo está saturado e a água começa a sair, a gente chama de adensamento. Mas adensamento é estudado em Mecânica dos Solos 2, né? Por enquanto, compactação. Compactação, eu tenho um solo mais água, né? Aplico energia mecânica. O que sai aqui, olha, é o volume de ar, né? Os grãos se aproximam a uma redução do volume de vazios, né? Pela expulsão de ar, mas a água continua, tá certo?
Para que a gente faz isso, né? Compactação. É uma melhoria. Eu vou melhorar o solo compactando esse material, né? Primeiramente, a primeira melhora é o aumento da resistência do solo, né? O solo, o comportamento dele é bastante comandado pelo atrito entre partículas. Se as partículas ficam mais próximas, eu vou ter um aumento nesse atrito. E, obviamente, eu vou ter um aumento da resistência do solo. E aumento da resistência do solo é importante para quê? Para problemas de capacidade de suporte, por exemplo, para casos de rodovias, ferrovias, né, aeroporto, né? Uma das obras aí onde tem que ter controle bastante adequado da compactação é justamente obra de capacidade de suporte. Obviamente também na estabilidade de taludes, né? Aumentar, melhorar a resistência do solo. Outro objetivo é reduzir a permeabilidade. Venhamos e convenhamos, né? Se eu estou aproximando mais os grãos, né, mais difícil vai ser a passagem de água, né, por meio desse material. Eu estou reduzindo a permeabilidade. Aí já estou dando a noção para vocês da próxima, daqui a 2 semanas, né? Permeabilidade é essa capacidade menor ou maior, né, de um fluido atravessá-lo, né? Isso a gente chama de permeabilidade. Se eu reduzo o volume de vazios, eu vou também ter uma redução da permeabilidade do material, né? Obviamente isso é importante, justamente para obras aí, né, de aterros de barragem, né, em que eu preciso fazer aí, olha, uma camada impermeável, né, ou, né, buscar uma camada impermeável. Algumas soluções aí da geotecnia ambiental é justamente fazer barreiras hidráulicas para conter determinados contaminantes, né? Ou seja, a compactação também melhora, modifica a permeabilidade, tá certo? Uma redução da permeabilidade. Também, né? Ao aumentar a resistência, eu também aumento a compressibilidade, né? Uma coisa é eu comprimir um material que já está fofo. Outra coisa é na hora que ele está denso, né? Vai ser menores os recalques, né? A variação de altura em relação à superfície, né? Pela redução da compressibilidade daquele material. Ou seja, estou melhorando o material, né? Por isso, eu posso evitar aí recalques excessivos, né? E recalques diferenciais. Recalques diferenciais são variações de profundidades, né, na mesma estrutura, né? Eu tenho uma fundação de um lado e a do outro lado. Se elas recalcam diferencialmente, né, vai ter um efeito na superestrutura. E quando eu faço a compactação, não. Eu reduzo essa compressibilidade do material. E por fim, né, o óbvio, né, a quarta ali, é a redução do índice de vazios e aumento do peso específico, né? Se eu reduzo o índice de vazios, né, eu vou colocando mais material, não é isso? Eu aumento o peso específico do meu solo. Mas até que ponto isso acontece, isso é verdade? E por que isso é importante, né? A redução do índice de vazios e aumento do peso específico. Em algumas obras, pessoal, a gente usa aterros para estabilização, né? A gente usa o próprio peso do aterro como um fator de estabilização. Se eu coloco mais material, né? Se eu coloco um determinado peso específico, ele vai influir também na estabilidade desse aterro, desse talude, tá certo? Ou seja, são esses três, mas esse último aí que é a própria definição de compactação, tá certo? Princípio de compactação, pessoal. Eu que falei o que é, né? É melhoria pela redução do índice de vazios, né? E o índice de vazios a redução do índice de vazios é pela remoção do ar, né? Só que como é que ele é feito, né? Como é que foi estudado isso? Antigamente o material era dispensado assim para construção de barragem? Não. Já havia o conhecimento, né,
da melhoria do material com a compactação, com o uso de máquinas em cima do solo. Você melhora a resistência, né? Você altera a compressibilidade, você altera a permeabilidade, tá certo? E para isso tem dois grandes autores aí, né? Primeiro é o Porter, de 29. O Porter, James Porter, ele era engenheiro de estradas, trabalhou com muita compactação, né? E o Proctor, Ralph Proctor, né, de 33, um de 29 e outro de 33, próximo um do outro, né? O Proctor, ele era engenheiro de barragens, né? O Porter estava mais preocupado aí em base e subbase de pavimentos, e o Proctor lá em 33 aí, na época dele, teve alguns acidentes com barragem e precisava construir barragens mais seguras, né? E os dois estudaram aí bastante a compactação de solos. Hoje em dia, tem um ensaio aí que é devido ao Porter e tem um outro ensaio que é devido ao Proctor, né? Que a gente chama até ensaio de Proctor, que é o ensaio da aula de hoje, que é o ensaio de compactação. O Porter é lá da Califórnia, ele tem um outro ensaio bastante famoso também, né, que é o Índice de Suporte Califórnia, que é usado para dimensionamento de pavimentos, né? Mas basicamente, pessoal, depois desse histórico aí, né, basicamente, esses ensaios, os dois, né, tanto do Porter quanto do Proctor, consistia no apiloamento, ou seja, eu vou aplicando golpes, né, no solo, em um molde de volume conhecido, com vários teores de umidade distintos. Olha só o que eles fizeram, né? Esse aí, olha, vocês estão vendo aí à direita e à esquerda, um é o molde, né? Esse molde, ele tem volume conhecido, tá certo? É cerca de 1.000 centímetros cúbicos, esse volume aqui, né? Ele tem esse diâmetro aqui, 115 por 115 aqui, né? 116 por 114. Diâmetro externo e diâmetro interno de 101,6, né? Eu conheço o volume desse molde aqui, né? Estão vendo aqui o molde até aqui embaixo, tá certo? Eu tenho o extensor aqui em cima, que se encaixa nesse molde. Né? Mas esse molde aqui tem aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos, tá certo? E aqui eu tenho o meu soquete, né? O meu soquete é essa massa aqui, olha. Aqui dá 2,5 quilos, né? Mas pode variar também. E aqui, olha, eu tenho altura de queda. Eu ergo esse soquete, né? Aqui está a figurinha dele, vocês estão vendo aqui, né? Não é mais um esquema, é uma fotinha, né? Tem aqui o meu molde com a minha extensão e aqui eu tenho o meu soquete. Eu ergo esse soquete, na hora que ele cai, ele cai de uma altura de 30,5 centímetros, tá certo? Então, consiste em colocar o solo aqui dentro, pessoal, e promover golpes em cima do solo, tá certo? Mas, para isso, eu preciso de outros equipamentos também, né? Aqui tem um conjunto de equipamentos, é outra foto aqui, né? Quando vocês virem essa figura aqui, figura 6.2 em azul, é do nosso livro aí, é do livro básico aí de Fundamentos de Engenharia Geotécnica, do Brah Hadass, tá certo? Essa fotinha aqui eu tirei de lá também. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Olha só, além aqui do soquete, do molde com extensor, né? Eu tenho aqui algumas cápsulas de alumínio, né? Cápsulas de alumínio, eu acho que vai lembrar vocês aí do ensaio de teor de umidade, né? Teor de umidade que eu faço e levo na estufa. Peso antes e peso depois, sei o tanto que saiu de água e determino o teor de umidade. Aqui uma régua biselada, tá certo? Essa régua biselada, vou mostrar para vocês como é que a gente usa essa régua. É uma régua metálica, né? Que tem aí um chanfro em um dos lados, tá vendo aqui? Ela tem um chanfro desse lado, né? Aqui também tem aí um aspersor de água, né? E aqui está o recipiente aqui onde o solo fica, né?
o solo para a gente usar, ele fica dentro dessa bandeja aqui, para a gente trabalhar, né? O ensaio, pessoal, né, ele pode ser, eu dei um exemplo para vocês, né, que a gente chama de ensaio de Proctor normal. O ensaio de Proctor normal, pessoal, ele tem uma massa de 2,5 quilos, né, uma altura de 30,5. Vou voltar para vocês aqui, olha. Vou voltar aqui. Aqui, olha, essa massa aqui, 2,5, tá certo? A queda é de 30, tudo bem? A altura de queda é de 30. Eu vou fazer 3 camadas no interior do molde, né? Vou aplicar 26 golpes, né? O volume do cilindro é aproximadamente 1.000 centímetros. Tá vendo? Tem um errinho aqui, né? 1.000 centímetros cúbicos, tá certo, pessoal? Né? E aqui é a energia do ensaio, né? Vou mostrar para vocês como é que calcula essa energia daqui a pouco, né? Eu tenho o ensaio normal, que é 4,5 kg, altura de 45 centímetros, 5 camadas, 12 golpes, né? E o volume do cilindro maior, pessoal, né? Eu tenho a possibilidade de usar outro cilindro, né? A energia é de 6,2, né? É um intermediário modificado, né? Que vai subindo a energia, vocês estão vendo aqui? Né? Para que isto, né? Nós vamos ver na próxima aula, né? Que isso aqui é uma tentativa de simular a energia de campo, tá certo? A energia mais baixa é uma energia mais alta, né? Como que eu faço isso em laboratório? Aplicando, subindo a altura de queda, né? Aumentando o peso, né? Aumentando ou diminuindo o número de camadas, né? E o volume, né? Vocês estão vendo que é uma energia por centímetro cúbico. É uma energia para cada um desses volumes aqui, tá certo? O ensaio consiste inicialmente, vocês estão vendo ali, né? O solo é depositado aqui na primeira camada, e eu venho aqui com a queda de 30,5, isso é golpeado, né? Eu ergo o soquete largo, ele desce, e ele golpeia aqui o solo que está aqui dentro, tá certo? Isso aqui, olha, 26 vezes para o Proctor normal, né? Nós vamos discutir o ensaio em detalhes mais para frente, né? Aqui é só os princípios. 26 golpes, deixo cair 26 vezes aqui, tá certo? E esse solo vai compactando, tudo bem? A próxima, eu coloco mais material aqui, a segunda camada, né? É o ensaio normal, Proctor normal. 26 golpes de 2,5 kg. Depois, a terceira camada, né? Percebam vocês que a terceira camada passou do meu limite aqui, olha. Né? E aplico 26 golpes, tá certo? 26 golpes, ou seja, eu estou compactando o solo ali dentro, tá certo? E no fim, eu tiro o meu extensor, né? E aqui, olha, vocês estão vendo esse pontilhado aqui? Esse pontilhado aqui, olha, é minha régua biselada. Eu vou passar minha régua biselada aqui em cima e remover o excesso, né? E então o solo vai ficar todo aqui dentro. Ou seja, eu apliquei golpes na primeira camada, golpes na segunda, golpes na terceira camada, e no fim eu tenho meu material compactado. Eu apliquei uma ação mecânica, foi a queda do bloco, né? Esse tipo de ação mecânica a gente chama de apiloamento. Eu estou apiloando o solo, tá certo? Após retirar esse excesso aqui em cima, né? Obviamente, aí eu estou citando as fontes desse material, né? Olha só, pessoal, vou retomar aqui essa figurinha, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou ter esse cilindro verde aqui, né? Eu tenho que tirar ele de dentro do meu molde, né? Eu tirei essa parte aqui com a régua, passei a régua e raspei, né? Com muito cuidado, para não perder material que está dentro do cilindro, né? Depois eu levo esse material para o extrator de amostra, vocês estão vendo aqui, olha. Isso aqui é o que está, a gente não consegue ver, né? Esse aqui é um corte, né? Eu tenho um extrator de amostra que, na verdade, faz a extrusão do corpo de prova. Nesse caso aqui,
é um extrator manual, né, que eu giro a manivela, esse cilindro sobe por dentro do molde e a amostra sai aqui em cima. Qual é o volume dessa amostra? Né? O volume dessa amostra é o volume do cilindro, né? Que eu sei as dimensões, que eu sei tudo, tá certo? Eu consigo saber o volume dessa amostra, né? Eu pego esse volume dessa amostra, né? E determino a massa, tá certo? Né? A massa dividido pelo volume me dá a densidade, tá certo, pessoal? Né? Eu coloco numa balança e determino a massa, né? Massa é diferente de peso, não é isso? A balança vai me dar a massa, né? Massa sobre volume, eu tenho a densidade da amostra ou do solo, né? Então eu preciso aqui, olha, a formulazinha que eu mostrei para vocês lá, a densidade de solo seco é a densidade do solo dividido 1 mais o teor de umidade. Como que eu determino o teor de umidade? Ensaio, determinação, teor de umidade. Como é que eu ensaio determinação do teor de umidade? Eu pego amostras desse solo aqui, olha, né? Eu parto esse solo, manualmente mesmo, né? Eu parto esse solo e coleto amostras e faço a determinação do teor de umidade. A determinação do teor de umidade é aquela formulazinha que vocês já sabem, né? O teor de umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos, tá certo? Eu sabendo a massa de água, eu sei, então, olha só, isso aqui eu determino aqui. Isso aqui é o teor de umidade. Então, eu tenho a massa específica seca, fazendo esse cálculo aqui. Tudo bem, pessoal? Essa aí é a primeira etapa. Ao final dessa primeira etapa, o que eu faço? Eu repito tudo de novo. Volta aqui, né? Só que agora eu coloco mais água. Eu modifico o teor de umidade, né? Não foi que eu coloquei lá aquele aspersor de água, né? Eu modifico aquele solo e coloco mais água. Né? E vou repetir novamente. De novo, de novo, de novo, de novo. E determino um outro teor de umidade. Eu coloquei água, né? E uma outra quantidade de solo, né? Vou colocando mais água e vou fazendo a compactação, tá certo? Eu faço isso novamente, né? Faço isso e vou avaliar o comportamento, tá certo? Faço isso. Isso foi lá em 1933, hein? Esse ensaio é conhecido como ensaio de Proctor, né? É normatizado, a gente vai ver, tem uma norma da BNT. Olha só, quando eu faço o comportamento do teor de umidade vezes a massa específica seca, pessoal. Né? Massa específica seca é ρD. E ela também é essa formulazinha aqui, olha. Tanto essa quanto esta. Tá certo? Eu coloquei aqui para a gente lembrar. A massa específica seca é o ρ sobre o teor de umidade. Eu faço esses ensaios várias vezes, tá certo? Nós vamos ver quantas vezes lá quando a gente for falar no ensaio. Né? Olha só, o primeiro... Opa, para frente. Olha só o primeiro ponto, pessoal. Deu aqui, olha. Né? Um teor de umidade tal para uma massa específica seca calculada por essa forma. Né? Aumentei o teor de umidade. Aumentou a massa específica seca. Né? Eu estou colocando mais água, mais eu consigo compactar. Né? Vou colocando mais água, mais eu consigo compactar. Tá certo? Mas só que chega um momento, pessoal, que eu não consigo mais compactar. Olha só o que vai acontecendo. A densidade, a massa específica seca, a densidade seca, vai caindo. Vocês estão percebendo aí? Ou seja, eu tenho uma faixa que ele cresce e uma faixa que ele desce. Por que acontece isso? Né? Porque eu vou aumentando a quantidade de água, eu vou conseguindo colocar mais coisas.
a partir de determinado momento, eu não consigo mais colocar, aumentar a densidade. Por que acontece isso? Isso foi explicado lá em 1933, né? Vamos lembrar aqui, né? A densidade seca, né? É a massa de sólidos sobre o volume total, né? Aqui, olha, se eu estou aumentando o teor de umidade, eu estou conseguindo colocar mais massa de sólidos no mesmo volume. Só que aqui eu já não consigo fazer isso. Eu colocando, após um determinado teor de umidade, a densidade cai. Por que a densidade cai? A densidade seca, né? Essa aí, olha, é o que a gente chama de curva de compactação, né? Essa é uma curva típica, né? Muito bem, vamos lembrar o que é típica, né? Típica é que você vai encontrar com frequência. Não quer dizer que tenha outros comportamentos diferentes. Tem solos que têm comportamentos não típicos, né? Mas esse é um comportamento típico da curva de compactação, né? Eu tenho esse ramo aqui, o máximo, e depois a queda. Tá certo? Isso foi explicado lá em 1933, pelo Proctor. Aqui está a figurinha que ele encontrou, tá certo? E está escrito em inglês aí, tá bom? Mas eu não vou explicar em inglês para vocês, não. Vou explicar em português para vocês. Né? Tá aqui, olha, a mesma curva em azul, vocês estão vendo? Né? Aqui está o peso específico, pode ser a densidade, como eu falei para vocês também, e aqui o teor de umidade, né? E aqui, pessoal, tem uma curva em azul aqui, olha. Né? Essa curva é dada por essa equaçãozinha aqui, olha. É o teor de umidade em função da... é a densidade seca, né, em relação ao teor de umidade. Né? E o S aqui, olha, é a saturação. Para a saturação igual a 1, é essa curva aqui, ó. O solo está totalmente saturado. Isso aqui é 1, tá certo? O rho da água, né, a gente sabe muito bem que aí a gente pode considerar, para algumas situações, próximo de 1, né, 1 grama por centímetro cúbico também, né? E o GS aqui é a gravidade específica dos sólidos, né? É a densidade real dos grãos em relação à água. Né? Eu assumindo aí, olha, igual a 2,69, né? Eu posso plotar essa curva aqui, tá certo? Essa equação aqui advém lá dos índices físicos. Você correlacionando uma equação com a outra, você pode chegar nessa equação, tá certo? Uma equação que correlaciona ρD com W, que é essa curva. Tudo bem? Bom, aqui está a curva de compactação, aqui está a curva teórica de saturação para um dado GS. Eu coloco GS 2,6, 2,6. Aqui é 1, né? A saturação também é 1. Eu tenho rodeio em função do W, que é essa curva aqui. Tá certo? O nosso amigo Proctor falou o seguinte, aqui, nesse ponto, eu tenho o teor de umidade ótimo e aqui eu tenho o máximo peso específico, né? Eu tenho o máximo, esse ponto aqui é um ponto distinto, né, em relação a essa curva, a gente chama ele de máximo e máxima densidade e teor de umidade ótimo, tá certo, pessoal? Né? A partir do teor de umidade à direita, a gente chama de trecho úmido ou ramo úmido, tá certo? E antes do teor de umidade, a gente chama de ramo seco. Tudo bem? Né? Mas eu ainda não expliquei por que isso acontece. Por que isso acontece, pessoal? Olha, nesse trecho aqui, pessoal, é o ramo seco. Eu estou aumentando a quantidade de água. Tá certo? Né? Essa água, segundo o Proctor, ela atua como um lubrificante. E esse efeito do lubrificante vai fazer com que eu possa compactar mais material no meu ensaio de compactação. Né? Só que esse efeito de lubrificante
perde seu poder aqui, olha, à medida que vai aproximando do o peso específico máximo. Tá certo? Olha só, eu vou colocando mais água, né? A tendência é chegar lá na saturação. Só que não acontece isso com o solo, né? A partir de determinado teor de umidade, que a gente chama de teor de umidade ótimo, o peso específico cai. Por que o peso específico cai? Né? Olha só, vai aumentando o teor de umidade, né? Vai caindo também quem? O volume de ar a ser expulso. Compactação não é a expulsão do volume de ar? Não é a expulsão da água. Compactação é a expulsão do ar. Tá certo? A partir desse momento aqui, pessoal, o ar que está dentro do solo, ele começa a ficar ocluso, né? Ou seja, ele vai estar em bolhas dentro da água. Né? Ou seja, eu não vou conseguir mais extrair o ar da amostra. Compactação é isso, lembre lá do conceito, né? É a redução do volume de vazios pela redução do ar, pela expulsão de ar, tá certo? A partir desse ponto aqui, desse trecho úmido, ocorre também uma coisa importante, que é a amostra vai ficar muito mais com água, a concentração de água vai influir no seu peso específico. O peso específico da água é quanto? É 1. O peso específico aí dos grãos normalmente é 2,5. A partir desse ponto aqui, pessoal, eu vou ter também uma concentração relativa, né, de água, o que faz cair o peso também da minha amostra. O peso do peso específico, tá certo? Essa é a explicação lá do nosso amigo Proctor, né? Isso tudo está escrito aqui lá no trabalho original dele, tá bom? Aqui está o ramo seco, o ramo úmido, né? Teor de umidade ótimo, a densidade máxima. Aqui, olha, ar ocluso, né? Nesse trecho aqui, fica ar ocluso na água. Nesse trecho aqui, é a lubrificação, né? Que ele está justificando aí pela eu conseguir comprimir mais o solo. Né? Essa é a explicação aí desse comportamento, tá certo? Olha só, mas só que esses parâmetros, voltando aqui, esse parâmetro de teor de umidade ótimo e máximo peso específico, esse pontinho aqui, não é o índice físico do solo. É o solo tal, eu tenho esse teor de umidade. Ele depende também do solo. Olha só para vocês aqui. Essa figura aqui é do Souza Pinto, né? Mecânica dos solos, 16 aulas, né? Para vários solos, do fino até o mais grosso. Estão vendo aí? Né? O A é um pedregulho bem graduado e o G é uma argila residual de basalto, tá certo? Uma argila residual de basalto, terra roxa. Aqui uma argila siltosa, um silt pouco argiloso. Vocês percebam aí, né, pessoal? A inclinação de um lado e do outro, né? No ramo seco é menos inclinado do que o ramo úmido. Para vários materiais, tá certo? Depende do tipo de solo também, que está sendo compactado. Né? Pedregulho, e aqui do argila. Né? Ou seja, do mais fino para o mais grosso. Né? Um solo arenoso laterítico, né? Aqui, olha, é o B, né? Nós vamos ver que aí os solos lateríticos são bons materiais aí para, usualmente, né? São bons materiais para material de compactação, de rodovias, né? Eu falei para vocês que cada um dos ensaios eu posso variar aí as suas propriedades, as suas definições, né? A energia de compactação é uma delas. A energia de compactação no ensaio, pessoal,
ela é dada por esse produto dividido pelo volume, né? Esse produto é quem? É o peso do soquete, né? Quanto maior o peso que está apiloando o solo, maior a energia, né? A altura de queda, quanto maior a altura de queda, maior a energia, né? O número de camadas eram 3, né? Mas eu posso usar até 5, né? 3 ou 5, né? Se eu aumentar o número de camadas, a camada vai ser menor. Na hora do impacto, a energia vai ser maior, né? Ou seja, é proporcional também ao número de camadas. E, obviamente, o número de golpes. Se eu der mais ou menos golpes, eu vou ter uma energia diferente, né? E, obviamente, ela é o inverso do volume, porque quanto maior o volume, né, mais a energia vai poder ser dissipada, né? É uma energia por volume, tá certo, pessoal? Por isso que naquela tabelinha lá está calculado isso aqui, ó, P vezes L vezes N maiúsculo dividido por volume. Se vocês tiverem curiosidade, pode conferir lá aquela tabela. Multiplicar o peso do soquete, a altura de queda, o número de camadas, 3 ou 5, e o número de golpes, dividido pelo volume do molde. Eu vou ter energia por volume, né, para cada ensaio, né? O que seria a diferença de eu colocar várias energias? O que provocaria na curva de compactação? Isso aí, pessoal, olha só. Obviamente, né, a energia de compactação 1 é essa curva. Outra energia de compactação, né, coloquei mais golpes, né? Aumentei o número de camadas. Tá aqui, outra energia. O que aconteceu na hora que eu fui aumentando a energia, pessoal? Observar esse gráfico, né? O gráfico de compactação é a densidade seca, né? Massa específica seca, e o teor de umidade. Olha só na hora que eu passo do 1 para o 2. O meu teor de umidade, ótimo, diminui. Passa aqui, ó. Vamos colocar uma canetinha aqui, né? Aqui, né? Vamos colocar uma caneta. Olha só. Para a curva com energia 1, eu tenho esse teor de umidade. Ótimo. Para a curva de energia 2, eu tenho esse teor de umidade. Ou seja, ao aumentar a energia, o meu teor de umidade diminui. Tá certo? E o que acontece com a minha massa específica seca máxima? Para o ensaio 1 e para o ensaio 2, né? Eu tenho um aumento da minha massa específica seca máxima. Ou seja, mudar a energia modifica a curva. Mais uma vez, o teor de umidade e a massa específica máxima, massa específica máxima, são dependentes da energia. Mais uma vez, não são propriedades do solo, não são índices físicos do solo, tá certo? É dependente da energia. Por que eu tenho várias energias? É a pergunta que eu me faria, né? Por que eu tenho vários ensaios? Obviamente que isso tem a ver com o campo, né? No campo eu posso usar vários equipamentos. Posso usar lá um rolo pé de carneiro, né? Posso usar lá um sapo mecânico, que é uma das coisas que a gente vai ver na próxima aula, que já é a parte de campo, tá certo? Isso é a influência da energia de compactação na curva de compactação. Eu tenho um decréscimo, ao aumentar a energia, eu tenho um decréscimo no teor de umidade e eu tenho um acréscimo na massa específica seca. Né? O raciocínio também pode ser feito para a energia 3, tá certo? É o que eu estou colocando aí. Para maior energia de compactação, obviamente, é o mesmo solo, né? É o mesmo ensaio, né? Só que eu estou colocando mais energia. Diminui a umidade ótima
e aumenta a densidade seca máxima, né? Aqui é importante observar também, né, isso aí foi extraído aí também do livro do Souza Pinto, né? O que acontece na hora de compactar o solo? Né, na hora que eu dou as pancadas lá em laboratório, né? Na hora que eu dou os golpes, o que acontece com a estrutura interna do solo, né? Aqui tem a condição seguinte, assim que eu vou aumentando o teor de umidade, nesse sentido aqui, pessoal, a minha estrutura do meu solo, ele passa de uma estrutura floculada por uma estrutura dispersa, né? Eu não sei se vocês estão lembrados lá das primeiras aulas, né? Uma estrutura dispersa é quando tem a formação dos grumos, né? Quando tem um encontro face-aresta das partículas, né? Isso é uma estrutura dispersa, floculada. A estrutura dispersa é quando eu tenho o arranjo face a face, aresta a aresta, né? Que é o que está desenhado aqui, olha. E aqui em relação a este, tá certo? Quando eu vou também aumentando o teor de umidade, nesse sentido aqui, pessoal, e vou compactando o solo, é o mesmo solo, né? Para baixo o teor de umidade, eu tenho uma estrutura floculada. E para altos teor de umidade, eu vou ter uma estrutura no sentido de ficar dispersa. Né? Tá certo, pessoal? Por que acontece isso? Só aumentando o teor de umidade? Justamente pela camada difusa. Né? A camada difusa é uma região próxima das partículas, né? Que tem uma menor concentração de íons devido à presença de água. Né? Ou seja, nessa fase aqui, pessoal, eu tenho uma camada difusa aqui, olha, a teor de umidade é baixa, tá certo? Eu ainda não tenho ela muito desenvolvida nessa situação aqui, né? Quando eu já tenho mais água, obviamente, eu vou ter, nesse caso aqui, ó, vai passando aqui, o A, B e o C, tá certo? Eu estou pegando o A e o C, né? Porque eles estão bem distintos, né? Bem claros, né? Mas eu posso fazer o raciocínio também do A para o B e para o C. Do A para o C, pessoal, eu tenho aumento do teor de umidade. Se eu tenho aumento do teor de umidade, eu vou ter uma camada difusa mais presente. E essa camada difusa mais presente é que vai fazer uma estruturação dispersa do meu solo. Né? Por isso que eu tenho uma diferença daqui, né? Aqui está bastante floculada, né? Aqui, ó, já há uma aproximação dos grãos, já tem aqui, olha, paralelos, esse paralelo a esse, eu tenho já partículas mais paralelas, né? E no ponto C, olha, eu já tenho mais evidências ainda de partículas paralelas, tá certo? Ou seja, eu tenho uma alteração da estrutura com uma adição de água e com a compactação, né? A influência da camada difusa. Isso aí também já é bastante consolidado na literatura. E esse trabalho aí é do Lamb, né, de 1958. Né? Além disso, né, nesse sentido aqui, pessoal, né, eu tenho uma outra curva. Só que essa aqui, uma energia de compactação baixa, e essa aqui, uma energia de compactação alta. Tá certo? O que acontece com a estrutura se eu coloco energia de compactação alta? Obviamente que eu vou passar também de um estado floculado para um estado disperso, pela própria energia de compactação, né? Aqui, daqui para cá, você já consegue ver algum acamamento aqui, né? Alguma direção das partículas, né? Isso é a estrutura dispersa. E aqui mais aqui ainda, olha. Com o aumento da energia, quanto mais energia eu coloco no meu solo, essas partículas vão ficando paralelas, tá certo? Ou seja, a compactação
modifica a estrutura interna do solo. Tá certo? Aqui, nesse caso aqui, vai ter uma condição importante, que nessa condição aqui de estrutura dispersa, pessoal, isso pode refletir lá no campo. Na hora que eu compacto um aterro, as partículas começam a ficar dispersas. E nessa dispersão começa a ficar, a formar lâminas. É uma laminação devido à compactação. O solo fica orientado na mesma direção, né? E essa laminação, né, pode trazer problemas aí de resistência nesses planos de paralelos, tá certo? Isso é importante também para a aplicação. Estrutura de solos compactados, né? Obviamente, né, para a gente fechar aí o conteúdo da aula de hoje, né, como que a compactação melhora as propriedades, né? Foi isso que a gente colocou lá no início. Compactação é um processo de melhoramento do solo, né, decorrente de ação mecânica, reduzindo o índice de vazios, né? É um processo de densificação. Aqui, pessoal, tem, olha só, à direita aqui, cadê meu mouse aqui? Aqui, vocês estão vendo aqui, olha, a curva de compactação, olha. O A, que é no ramo úmido, o B, que é próximo ao ótimo, e o C, que é próximo aqui, olha, ao úmido. O A é o seco, o B é próximo ao ótimo, e o C é no tramo úmido, tá certo? E os ensaios correspondentes a esse aí, olha só. O ensaio de resistência do solo C, o ensaio de resistência do solo B, é o mesmo solo, né? Só que na condição B. O solo na condição A. Né? Aqui, olha, eu tenho a máxima tensão axial aqui, olha, estão vendo? O solo A resiste muito mais, o B medianamente e o C menos. Eu tenho aqui a resistência, esse ponto máximo aqui, vai estar dando aí de cerca de 70, né? Aqui vai estar dando 110 e aqui vai estar dando 280, né? Ou seja, aqui é maior resistência, média e menor resistência, tá certo? Não lineares, né? Outra coisa que a gente observa aqui, pessoal, né, é a inclinação dessas retas aqui, dessas curvas. A inclinação dessas retas aqui, pessoal, é justamente a compressibilidade ou a deformabilidade do material. Quanto mais inclinado, né, menos ele se deforma. Ou seja, nesse gráfico dá para ver como a compactação modifica o comportamento do material. Maior, média e menor. Aqui eu tenho inclinação maior, ou seja, ele é menos deformável, né? Aqui uma inclinação no média e aqui a inferior, né? Essa inclinação aqui, olha, é dada justamente a compressibilidade ou a deformabilidade do material. Deformabilidade, tá certo? Ensaios de compressão em corpo de prova de argila siltosa, né? Para esse tipo de solo aí eu tenho esse comportamento, né? E a permeabilidade, pessoal? Né? Eu falei da resistência, da deformabilidade e agora da permeabilidade. Aqui, pessoal, na curva de baixo, está a minha curva de compactação, vocês estão vendo aqui, né? E aqui está o meu ótimo, né? Olha só, no trecho seco da curva, o que acontece com a permeabilidade? É maior, né? Vou aproximando da ótima, um pouquinho para lá da ótima, eu já tenho uma queda na quantidade hidráulica, né? Na permeabilidade à água, né? Condutividade hidráulica é a permeabilidade, só que o fluido é água, né? Então, eu tenho uma queda da permeabilidade, pessoal, né? Eu tenho a permeabilidade alta, eu passo uma permeabilidade baixa,
quando eu compacto o solo, né? Isso, obviamente, né, me lembra lá a questão da dupla camada, né? Aqui eu tenho uma estrutura floculada, tem flocos, tem passagem pelos flocos, e aqui eu tenho uma estrutura dispersa, em que eu diminuí os espaços para passagem da água, né? Isso também relacionado com a camada difusa, tá certo? Ou seja, tem um máximo aqui e vai caindo ao aproximar, né? Nesse caso desse solo específico, né? Também é do nosso amigo Lamb aí, né? De 1958, né? Eu tenho uma queda da permeabilidade, né? Com a compactação. Ou seja, eu modifiquei 3 coisas só aplicando golpes, né? Eu modifiquei a resistência, eu modifiquei a deformabilidade, que é a inclinação daquela reta, e modifiquei a permeabilidade, tá certo? Eu tenho um processo de melhoria do solo, né? Agora, como é que eu faço isso no campo, pessoal? Como é que eu faço isso na barragem? Como é que eu faço isso numa rodovia? Cenas do próximo capítulo que a gente vai ver na próxima aula, que já é na quinta-feira agora, tá certo? Nós vamos ver como é que é feito o controle de compactação nesses casos. Como que eu certifico que o meu aterro está bem compactado? Né? Quando que eu digo que está mal compactado? Quando eu não atribuí, eu não modifiquei o solo para resistência, deformabilidade e permeabilidade. Nós veremos na próxima aula. Né? Um abraço a todos, né? Eu vou disponibilizar esse material lá no sistema.